Italiana. Rádio Italiana, a Itália no Brasil via internet. Bom, e devido à proximidade do Natal, nós vamos falar hoje na Rádio Italiana sobre o catolicismo e o Natal. Nós convidamos mais uma vez aqui na nossa programação um dos maiores especialistas nesse assunto, ele que é historiador, professor de história e é presidente da Associação Cultural Monfort. Vamos conversar então agora com o professor Orlando Fedeli. Olá, professor Orlando Fedeli, prazer em tê-lo aqui novamente, aqui na nossa programação. Allora, voglio dare il mio saluto a tutti gli italiani che ascoltano la Radio Italiana e con piacere vi incomincio un'intervista com Botto. E saúdo também todos os ouvintes brasileiros com muito prazer e muita alegria. Bom, professor Orlando Fedeli, vamos começar esta entrevista, esta conversa sobre o Natal e o catolicismo. Eu gostaria de abordar uma questão que é muito curiosa. Muitos dizem que o Natal, o nascimento de Jesus Cristo não interessa mais, né? O que interessa é a troca de presentes, o consumo, comer muito bem, a confraternização e a fraternidade entre os amigos. Que posicionamento o senhor tem sobre essa questão? Agora tem a fraternidade, porque onde tem a fraternidade não tem mais irmãos. Fraternidade quer dizer irmãos. Não se acredita mais no único pai dos homens. Como é que podemos ser irmãos sem pai? Os que não têm o mesmo pai não podem ser irmãos. Fraternidade é uma mentira. Eu vi a palavra fraternidade escrita na prefeitura de Troyes, em Champagne, escrita nas pedras em cima do frontão da prefeitura do Hotel de Ville de Troyes. Estava escrito lá desde a Revolução Francesa: La fraternité ou la mort. Tinha que ser assinado embaixo Caim. A fraternidade ou a morte. La fraternità ou la morte. Signato Caino. A fraternidade hoje. Mas não existem mais amigos, nem amigos. Como é que existem irmãos? Por toda parte há um ódio grande, a violência, ao egoísmo, mesmo entre os irmãos. A família está destruída. Tudo foi destruído nessa sociedade em ruínas. Nós estamos numa situação muito pior do que depois da invasão dos bárbaros do Império Romano, porque aqueles bárbaros ainda tinham uma vitalidade. Aqueles bárbaros semi-selvagens pegaram as insígnias imperiais e mandaram para Constantinopla, porque não imaginavam um mundo sem império, um mundo sem autoridade. Eles eram bárbaros. O século XX não quer autoridade. Somos todos iguais. Não existe nem autoridade do pai. E onde não tem autoridade do pai, não existe fraternidade. Só existe fraternidade no mundo se todo mundo reconhecer que temos um só pai, Deus Nosso Senhor, que nasceu encarnado num menino em Belém. Nós somos irmãos em Cristo, todos nós. Eu me sinto italiano por causa da minha origem. Eu me sinto italiano com grande alegria porque o meu babbo era italiano. Eu me sinto italiano pelos meus avós, per i nonni. Me sinto italiano porque as primeiras histórias que eu vi eram em língua italiana. Me sinto italiano por muitos laços, mas me sinto brasileiro também porque nasci aqui, porque sou filho do Brasil, que une todas as nações nesse braseiro. O Brasil quer dizer braseiro, em que recebe gente de todas as nacionalidades, como a lareira recebe madeira de todos os tipos e todos ficam brasas do mesmo tipo. Na lareira, todas as madeiras ficam brasas. No Brasil, todos os povos de qualquer lugar ficam brasas também. Todos falando tchau em italiano. Mas nós somos irmãos pela origem. Somos irmãos porque temos a mesma civilização. Essa civilização que nasceu da Igreja Católica, que nasceu em Roma, como Cristo nasceu em Belém. Nós somos irmãos em Cristo. De outra maneira, não existe fraternidade. É uma mentira. A mentira que nasceu na Revolução Francesa. A fraternidade fez a guilhotina. A fraternidade fez essa incompreensão, esse ódio no mundo de hoje, em que existem grades em todas as janelas. Veja lá, existem grades em todas as portas. Por quê? Os nossos irmãos podem nos matar logo lá fora. Bom, professor Orlando Fedeli, eu gostaria de abordar um tema polêmico, né? Já que nós estamos nos aproximando do Natal e, evidentemente, o Natal é uma festa cristã, o nascimento de Jesus Cristo. Quando se fala em catolicismo, lembra-se muito de Itália, que é o tema da nossa programação aqui da Rádio Italiana. Muitos católicos fazem, nesta época de Natal, a confissão comunitária. A confissão comunitária, ela é válida? Não vale nada. Por quê? Porque a confissão é pessoal. Não existe confissão comunitária. Confissão comunitária é quando é absolutamente impossível ouvir as pessoas particularmente. Por exemplo, está caindo um avião.
O avião vai explodir em 15 segundos. Tem um padre, ela se levanta e diz: arrepende seus pecados ou da absolvição. Da absolvição geral, sem ninguém ter confessado. Se o avião cai, se arrependeram, eles estão salvos. E caindo na terra, eles foram para o céu. Mas se não se arrependerem, caem na terra e vão mais profundo. Mas quem se salva tem obrigação depois de se confessar particularmente. A confissão comunitária só vale em ocasiões assim extremas. Tem um prédio pegando fogo, tem uma multidão lá sendo queimada. O padre da absolvição geral, comunitariamente, quem se arrepende é perdoado, porque não há tempo de confessar cada um daqueles que está no prédio em chamas. Como também numa hora de batalha vai partir o exército para o ataque com baioneta, o padre dá uma absolvição geral, depois cada um confessa particularmente. Mas o que se faz nas igrejas hoje é proibido pela lei católica. O Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI condenaram essa confissão comunitária. A confissão é particular. O Papa João Paulo II, já há vários anos, determinou que em todas as igrejas sejam repostos confessionários, que a confissão deve ser particular, da boca para o ouvido do padre. E eles não obedeceram aqui no Brasil. Quase não existe igreja com confessionários. Isso é um absurdo. Isso vai contra as ordens do Papa. E de quanto em quanto tempo um católico deveria se confessar? Pela lei da igreja, ele deve se confessar pelo menos uma vez por ano. O normal é confessar-se cada 15 dias. Mas se a pessoa tem algum pecado grave, ela confessa quando precisar. Mas o normal, cada 15 dias, mais ou menos, para evitar escrúpulos. Porque também uma confissão contínua, diária, indica uma mentalidade doentia, uma mentalidade escrupulosa que deve ser combatida. Mas o normal, cada 15 dias. Bom, vamos falar agora, brevemente, professor Fedeli. Nós estamos, evidentemente, próximo do dia 25, né? E, evidentemente, muitas pessoas só pensam no lado comercial da coisa, não é? Como eu mencionei no início do programa. Muitos pensam em comer, beber, troca de presentes, aquele consumo desenfreado, não é? E se esquecem do verdadeiro sentido do Natal. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre esta questão. Eu estava passando agora na avenida aqui, tínhamos já, de tarde ainda, umas luzinhas acesas nas árvores. Ficam muito bonitas. Para muitas pessoas, o Natal é acender luzinhas, fazer uma árvore enfeitada, mais nada, dar presentinhos, beber muito, comer muito. O Natal é o nascimento de Cristo. Qual a importância disso? O homem só pode fazer uma coisa de infinito, o pecado. Porque a culpa das pessoas cresce na medida da pessoa ofendida. Se eu faço uma injustiça para uma criança, eu tenho uma culpa. Se eu dou um tapa num bebê, ele chora pela dor. Mas se eu dou tapa e meu amigo bota, claro, ele não vai chorar pela dor na pele. Ele pode até chorar pela injúria, não pela dor na pele, porque ele compreende a ofensa do tapa no rosto. Se eu dou um tapa numa mulher, e acrescenta uma malícia, porque a mulher tem menos meios de defesa. Se eu bato numa velha, piorou ainda, porque ela tem menos defesa. Se essa velha é minha mãe, piorou ainda. E se eu ofendo a Deus, a culpa é infinita. De maneira que a única coisa que o homem faz infinita é a culpa. E essa culpa tem que ser remida, tem que ser paga por um valor infinito. Ora, nenhum homem faz nada de valor infinito. Então o homem não tinha salvação. Era preciso que Deus, cujas ações têm mérito infinito, se tornasse homem. E sendo Deus, tinha valor infinito o que ele fazia. Sendo homem, era um homem que pagava a dívida do homem. Então, o nascimento de Cristo era o início da redenção. Porque todos os atos dele, primeiro batido do coração, primeiro respiro, primeiro vagido, já tinha valor infinito e pagava os pecados de todos. Por isso ele assumiu os pecados de todos. E Pilatos o apresentou. Eis o homem por excelência, Adão. Aquele que ofendeu a Deus. Por isso ele foi tratado como grande pecador. Por isso ele vinha salvar a humanidade. Ele veio do céu para nos dar a vida e nos alimentar a vida. Por isso nasceu em Betleém. Betleém quer dizer casa, Bet é casa, Leém pão, casa do pão. Cristo tinha que nascer na padaria. Ele tinha que nascer fora da cidade, porque ele prometera a Davi nascer nas cercanias de Belém. Tinha que nascer fora da cidade, como ele foi morto fora da cidade de Jerusalém. Porque o infinito nem tem lugar no finito. São José e Nossa Senhora não foram recebidos por ninguém. E foram para uma estrebaria, uma cocheira, fora da cidade. Na cocheira havia animais. O que significa cocheira? A igreja. Porque assim como os animais deixam sujeira no chão e comem num coxo, assim os católicos vão à igreja e deixam a sujeira no confessionário e comem na mesa da comunhão.
Cristo, sendo o pão que desceu dos céus, tinha que nascer em Betlém e tinha que ser posto num coxo. Ele nasceu entre um boi e um burro, como profetizou o profeta Isaías 600 e tantos anos antes de Cristo. Porque entre o boi e o burro, dizia Isaías, conhecerá o boi seu dono e o burro conhecerá o presépio do seu senhor. O boi puxava o arado naquele tempo, representando os judeus que puxavam o arado na vinha do Senhor. O burro significava os pagãos, que não tinham sabedoria, a não ser hoje, que os burros têm altos cargos. Reparem na política e reparem na televisão. Mas naquele tempo o boi representava os judeus e os burros os pagãos, que somos nós todos, sem sabedoria. Mas Cristo veio redimir a todos, pagar o pecado de todos, judeus e pagãos. Por isso ele nasceu entre o boi e o burro. Aquele menino tinha que nascer, para provar que era homem, tinha que nascer de uma mulher. Para mostrar que era Deus, tinha que nascer de uma virgem. O fato de ser virgem provava divindade, o fato de ser mulher provava humanidade. Como homem, ele devia nascer como homem, incapaz de falar, incapaz de mover as pernas. Por isso, apesar de, como um bebê, não saber falar, ele fazia, por ser Deus, os anjos cantarem em lugar dele. Ele não podia mover as pernas, mas ele movia as estrelas que guiavam os magos para Belém. Ele foi recebido em primeiro lugar pelos pastores, depois por reis, para mostrar que na sociedade tem que haver pastores e reis contra a teologia da libertação. Porque se Deus é poderoso, ele não pode ser contrário àqueles que têm o poder. Porque o poder só pode vir do infinito poderoso que é Deus. E todo rei, toda autoridade, o poder vem de Deus. Toda autoridade, do Pai também. Não existe o poder que não vem de Deus. E é mentira o que diz a Constituição, que o poder vem do povo. Nós somos o povo e nós não mandamos nada. Quem manda é o mensalão. Quem manda é a Bolsa Família, a Bolsa Voto. É uma mentira tudo isso. O poder vem de Deus. E ai daqueles que têm o poder e usam mal, e usam para fazer um mensalão, para receber um mensalão. Brasília tem aqueles prédios que são muito interessantes. Uma feita pelo tal Niemeyer. Niemeyer, um gênio da arquitetura, um modernista. Ele fez aquela loucura de Brasília e tem no Legislativo aqueles dois prédios em pé e ao lado um prédio em cúpula virado para baixo e uma espécie de cuia levantada para cima. Então, quer dizer, a cuia para cima, me dá um mensalão. E a outra, deixa que eu abafo. Isso que quer dizer aquilo. E tem mais um monte de significados esotéricos naqueles prédios de Brasília. Mas voltemos a Belém. Nosso Senhor nasceu num estábulo, porque ele devia nascer na igreja. E Nosso Senhor envolveu ele em panos. Ele era a palavra de Deus envolta em panos. Porque a palavra de Deus, o verbo, o Filho de Deus, a palavra de Deus, encarnou-se num menino. O menino nasceu para nós e foi posto o império sobre os ombros. E aquele menino envolto em panos por quê? Não só por pudor, por ser uma criança, não só por causa do frio para envolver e conservar o aquecimento corporal necessário, mas porque a palavra de Deus está escrito, os protestantes não sabem ler, já falei, mas está escrito na Sagrada Escritura. A glória de Deus consiste em ocultar a sua palavra, a glória dos reis consiste em interpretá-la. Assim, os sábios é que cabe a interpretação, e Nosso Senhor envolveu a palavra de Deus em panos, para que ela não fosse profanada, para que ela fosse respeitada, para que, pela inteligência, nós desdobrássemos os panos que envolvem a palavra divina. Ele recebeu dos pastores, ele chamou os pastores e os reis, para mostrar que tem que ter pastores e reis, contra a teologia da libertação. O Natal é contra a teologia da libertação, porque Deus veio reunir os pobres e os ricos, os humildes e os soberanos. Ele chamou, tratou os iguais os pastores e os reis? Não. Os pastores ele mandou um anjo, os reis mandou uma estrela. Claro que para os pastores mandou um meio muito mais, um intercessor, um intermediário muito mais elevado, um anjo. E por que tratou melhor os pastores? Diria o Frei Boff, o antigo Frei Boff, que foi agora posto fora da igreja, ou saiu, graças a Deus. Ou dizia o ex-Frei Boff, de que ele diria que os pastores foram preferidos porque eram proletários. Para começar, não havia proletários. Continuando, mandou um anjo para os pastores porque eram judeus, não porque eram pastores. Eles tinham a religião verdadeira, então tinha que ter um sinal religioso. Os reis magos eram pagãos, e para isso tinha que ter um sinal material, uma estrela, e não um sinal religioso. Está claro isso? Vieram lá as ovelhas e os bodes, os bons e os maus. Todo presépio ensina que nós devemos ir até ele e prostrar-nos diante de Jesus Cristo. O Natal
não é a comemoração de um feriado para ganhar presente, para beber cerveja ou vinho, para se empatuscar, para se infartar de comida. O Natal é feito para comemorar porque um menino nasceu para nós. O Rei do Céu se tornou como nós. Ele é homem como nós. E nós podemos adorá-lo numa manjedoura. Eu ouvi recentemente uma canção de Natal lindíssima. Um menino pobre que todo mundo convidava para ir à gruta de Belém, ele também quis ir. Ele só tinha um tambor. Ele disse que não tinha grandes presentes para dar, mas queria com o tamborzinho dele, ia tocar com o menino o melhor que ele pudesse. I play my best for him. Eu vou tocar o melhor que eu puder para ele. Eu também sou menino pobre, só tenho um tambor. Vou tocar para ele. E foi lá e tocou. E o menino Jesus, diz a canção, sorriu para ele e para o tambor. Sorriu para o menino como Deus agradecendo aquele gesto de gentileza e de amor de uma pobre criança. Sorriu para o tambor, porque ele também é um menino Jesus. Ele gostaria de dar umas batidinhas no tambor também, porque é muito agradável. A Monfort também, nesse Natal, quer ir ao presépio. Nós queremos ir levando o que nós temos, a nossa luta. Andiamo davanti al bambino, non con il tamburo, ma con la spada. Con la spada della parola di Dio, perché la parola di Dio è una spada. Nós vamos até a Belém, prestamos homenagem ao Senhor e dizer para que nós lutaremos o melhor que pudermos para Ele, o melhor que pudermos, com a nossa palavra, com a nossa espada, o melhor que puder para Ele. Bom, agora, para concluir, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de Natal para todos os nossos caros ouvintes. Per gli italiani, che devo dire sino di desiderare un Santo Natale? È Natale, Gesù bambino è nato in Betlemme, come dice la canzone alpina. Andiamo al presepio. È stato San Francesco che ha fatto il presepio nel secolo XIII. È stato San Francesco, è nato in Italia il presepio. Il bambino è nato a Betlemme, ma il presepio è nato in Assisi, no? È nato nell'Umbria, Assisi, il presepio è nato là. Il bambino è nato a Betlemme. Che il bambino Gesù, nato a Betlemme, che il bambino del presepio, nato in Umbria, che Gesù Cristo, il Verbo incarnato, nasca in tutti i cuori degli italiani che hanno lottato adesso per il crocifisso, e che il bambino Gesù dia a tutta l'Italia la ricompensa attraverso della Madonna, attraverso di San Francesco, di Santa Caterina di Siena, patroni dell'Italia, che è tanto cara a Dio, che è tanto cara il bambino Gesù, che l'ha visto dove era a Betlemme nel presepio, nella cuna, ha pensato anche in Italia, italiani di tutto il mondo, che abbiamo la devozione al caro bambino. È questo, nostra adorazione al Dio bambino, con il cuore d'Italia. Ok, muito obrigado, professor Orlando Fedeli, pela sua presença mais uma vez aqui na nossa programação. Esperamos o senhor em breve aqui nas próximas oportunidades, abordando outros temas. Rádio Italiana, a Itália no Brasil via internet.